que o assédio continue. Se você sofre assédio e não denuncia, a pessoa vai continuar a assediar. É igual a violência contra a mulher. Se você bate na mulher e a mulher que apanha não denuncia, a pessoa vai continuar a bater, até que a mulher denuncie. Bom, o assédio moral é igual. O sindicato, né? O CCJ. Sim. Isso aqui é o jornal do sindicato? Embora o sindicato também sofra com a questão do assédio, porque, por exemplo, quando os diretores vão lá e denunciam, acabam eles sofrendo o assédio indiretamente porque são processados. Eu tenho 9 processos, né? A coisa não é tão simples. Ainda bem que você tem estabilidade, né? Na estabilidade eu tenho, por ser funcionário público, dirigente sindical. É a mesma coisa basicamente, mas eu não tenho estabilidade contra processo criminal, não. Vamos lá. Isso aqui é o Contraponto, é o nosso jornal, né? O jornal mensal. Nós temos uma revista, então a gente tem sempre para a categoria Não é nas Mangas, você fala nas mangas, não é nas mangas, para a categoria informação quinzenal, fora o site que é atualizado diretamente. Qual é o site? Quem quiser entrar é http não é isso? Assim que funciona. Não, na verdade é HTTP, mas se botar www também funciona. Então www.cisejuf, é meio complicado o nome, SISEJUFERJ.org.br. cisejufrj.org.br. É atualizado diretamente o site, tem várias informações das várias lutas que nós encaminhamos, das várias conquistas que nós tivemos. Tivemos uma conquista recente agora, que é a questão dos passivos. No Judiciário Federal a gente está denunciando, porque tem um problema também na hora de pagamento dos passivos de privilegiar às vezes os magistrados em detrimento dos servidores. E a gente denunciou, já conseguiu uma vitória no Judiciário Federal, na Justiça Federal do Rio, que vai pagar equitativamente. Estamos esperando a resposta do TRE e do TRT. Além de informações, também existem os convênios que vocês têm, não é verdade? Nós temos muitos convênios. Por exemplo? Nós temos convênios com médicos, dentistas, advogados. Temos plano de saúde, nós temos plano odontológico, nós temos advocacia, o sindicato dá. Se sendo filiado gratuitamente? Gratuitamente, quanto mas ações paga? Administrativas. E nós temos também para a parte civil, não federal, e federal também, que aí paga a parte, porque Sim, não é... Eu me refiro à contribuição. 1% o sindicato é o mais barato do Brasil. É 1% do vencimento básico. Nenhum sindicato cobra tão pouco. Quer dizer, seja lá qual for o cargo, 1% do vencimento básico. Nós temos também... Está falando da contribuição social, a mensalidade. Não está falando da contribuição sindical. Nosso sindicato não arrecada imposto sindical. Nunca arrecadou. O que você acha da obrigatoriedade da contribuição sindical? Nós somos contra, assim como a CUT é contra. Nós somos contra o imposto sindical. Você acha que tem que ser de livre-arbítrio? Tem que ser a categoria decidir. Livre-arbítrio é muito... Ou seja, a pessoa paga se quiser. Não, a categoria decide. Categoria decide é você dar autonomia à categoria. Por exemplo, vamos para uma assembleia. Se a categoria decide que vai pagar todo mundo, vai pagar todo mundo. Se a categoria decide que só vai pagar quem é filiado, só vai pagar quem é filiado. Agora não pode o Estado decidir pela categoria. Chama uma assembleia, põe lá os servidores. Por exemplo, tem servidor, não é o sindicato, que defende que o não sindicalizado tem que pagar o sindicato, mesmo que seja menos. Sabe por quê? Quando vem aumento, esse servidor é beneficiado. Não é nem a posição do sindicato. É porque o sindicato não é sindicato só dos filiados, Sim, tem de toda a categoria. Quando a gente ganha quintos, toda a categoria ganha quintos. Quando a gente ganha juros dos 11,98, toda a categoria ganha juros dos 11,98. Quando a gente ganha 6 horas, toda a categoria ganha 6 horas. E essas pessoas não contribuem. Mas é uma discussão que tem que ser feita pela categoria. Não é o Estado que tem que chegar e falar assim, não, vocês vão contribuir. Se a categoria achar que não deve contribuir, ótimo, mas é uma discussão que tem que ser feita pelos trabalhadores, sem intervenção do Estado, que é a defesa do sindicato e a defesa da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Agora, deixa eu falar dos convênios de concurso também. Nós temos convênios com vários concursos, inclusive com a Academia do Concurso Público, é uma das principais. Então, quem é filiado ao sindicato tem desconto em vários tipos de curso. Curso para concurso, curso de línguas, nós temos também convênio. Então, se você é servidor. E se você não é servidor, é aluno da academia, ou é aluno, ou é concursando, e gostaria de fazer um curso preparatório? Você ingressa na Academia do Concurso Público. Você prevê também para os dependentes dos servidores? Dependente de servidor é o mesmo desconto. No contrato o desconto é igual. Por exemplo, a gente tem um convênio com a Estácio, que é uma faculdade muito procurada. O valor que, se eu sou servidor, o valor que eu vou ter é o mesmo que minha filha vai ter. Que o dependente vai ter nos outros convênios também. Porque, por exemplo, a gente tem alguns servidores que são muito velhos, muito idosos, que são os aposentados, que geralmente não fazem curso para concurso, mas os filhos querem fazer. Então a gente disponibiliza sempre pensando nos dependentes, porque senão
não é qual o ganho em relação a convênio, não em relação ao sindicato, que não é o principal objetivo do sindicato, não é o convênio. Mas qual o ganho com relação ao convênio que vai ter o aposentado? Nenhum, né? Então a gente prevê isso. Tá certo, então. Eu gostaria de uma mensagem final. Eu conversei com Roberto Ponciano, presidente do CICEJUF, Sindicato dos Servidores das Justiças Federais aqui no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela entrevista, mais uma vez. Nós estamos ao vivo, inclusive, pelo site www.tvcrio.org.br da TV Comunitária e também via satélite pela ACPSat para todo o Brasil. Suas considerações finais? A minha consideração final é que a luta vale a pena. Coloquei aqui claramente que a gente saltou de um salário de R$500 da questão do técnico para R$6.000, analista de 1.100 para R$9.000. Não foi dádiva do céu, não foi papai Lula, não foi papai Fernando Henrique. Foi luta da categoria, vitória dos trabalhadores, com greve, na rua. A gente tem uma série de lutas para empreender, a questão das 6 horas, a questão de regulamentar de maneira positiva e não restritiva o direito de greve, o nosso plano de carreira. Tudo isso vai ser conquista também de luta. Então, a mensagem é essa, vale a pena lutar. Ok, então. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. A TV Concursos agradece. Eu conversei com Roberto Ponciano. TV Concursos volta já. Todo mundo é capaz, isso aí eu vejo por mim, exatamente o que eu falei, meu segundo grau foi muito fraco, eu nem sou uma pessoa inteligente, assim, que tem uma memória maravilhosa, nada disso, simplesmente a diferença de um gênio para uma pessoa comum, pelo que eu vejo hoje em dia, até porque eu sou uma pessoa comum, a diferença é exatamente o esforço. De repente o gênio tem que fazer um pouco menos de esforço, mas a pessoa comum fazendo de repente o dobro ou o triplo de esforço, vai conseguir a mesma coisa que o gênio consegue. O concurso público hoje é a melhor opção, né? Principalmente se você quer ter uma tranquilidade financeira. Todo mundo que se dedica, com um grau de dificuldade maior ou menor, porque é claro que as pessoas são diferentes, então tem gente que tem mais facilidade do que o outro, isso eu não vou falar que não tem, óbvio que tem, entendeu? Mas eu acho que todo mundo estudando pode passar. Qualquer pessoa com os atributos legais para aquele cargo podem tentar. Eu não acho que você tem que nascer um gênio para passar em concurso. Eu entrevisto agora Márcio Bueno. Ele é jornalista e escritor. Como vai, mestre? Tudo bom? Tudo bem. Muito obrigado por ter vindo aqui. TV Concursos agradece. Me diga uma coisa, qual é a sua formação profissional? Olha, eu comecei estudando engenharia na USP, em São Paulo, na Politécnica. Aí estudei 2 anos, depois passei para Ciências Sociais, e no meio do curso de Ciências Sociais comecei a trabalhar como jornalista. Aí mudei tudo, aí descobri que aquela era a minha vocação mesmo. Você é paulista, então? Não, eu sou mineiro, nasci em Minas, estudei em São Paulo e vim trabalhar no Rio depois. A maior parte da sua vida, então, foi em São Paulo? Passei um bom tempo em São Paulo, bom tempo em São Paulo, mas eu estou aqui no Rio já há mais de 20 anos. Né? E qual foi a sua primeira atuação como jornalista? Jornalista, eu trabalhei no jornal Movimento, que era um jornal de oposição à ditadura. Comecei a trabalhar em 76. E era um jornal que era muito perseguido, né? E comecei como repórter, depois virei coordenador da editoria de economia. E depois vim chefiar a sucursal do jornal Movimento no Rio de Janeiro, que funcionava aqui no centro do Rio, na Rua da Lapa. E como é que foi sua atuação durante a ditadura? Eu participei do movimento estudantil, né? Naquele momento era muito difícil, né? Porque a repressão era muito forte. Então era um movimento muito tímido e a gente começou a rearticular em São Paulo, com assembleias, com rearticulação dos centros acadêmicos, né? Então foi um trabalho assim muito difícil, porque era muito perseguido. E depois trabalhando nesse jornal, que era um jornal de oposição, né? Que fazia campanha pela Constituinte, pela eleição direta, pelas liberdades democráticas, né? E pela independência real, independência nacional real, né? Porque a independência é uma coisa ainda meio fantasiosa, né? Não existe na realidade, né? Sempre jornalismo ou passou por outras faculdades anteriormente? Não, antes engenharia, ciências sociais e depois jornalismo. Né? Mas não chegou a concluir? Não, engenharia? Engenharia, nem engenharia nem ciências sociais. Concluí só é uma paixão mesmo, jornalismo, né? Exatamente. E por que jornal? A sua principal paixão é o jornal? É o jornal. Não, o jornal, televisão, trabalhei muito em televisão também, né? Fui repórter da Bandeirantes, depois fui chefe de reportagem do SBT. Na Manchete eu fui editor-chefe de telejornais, diretor de programas. Mas isso ainda em São Paulo ou no Rio? Já tudo no Rio. Então quando você chegou ao Rio, qual foi o primeiro trabalho como jornalista? Então no Rio foi para chefiar a sucursal do jornal.